logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí, dando continuidade, já chegando no final. Hoje estamos na penúltima lição, falando sobre os atributos de Deus. Quero cumprimentar a todos que têm me acompanhado nestas aulas virtuais. E dizendo a vocês, é importante agora fazer um resumo de tudo e procurar vermos o que nós aprendemos nesse trimestre sobre os atributos de Deus. A lição de hoje é a lição número 12. O Deus onisciente, onipresente e onipotente. Você sabe o que é isso? Onisciência, onipresença e onipotente. Então, vamos estudar junto e vamos compreender melhor sobre esses atributos de Deus. Nós estamos hoje com 3 atributos. O atributo de Deus, um que ele é onisciente. O outro onipresente e o outro onipotente. Vamos estudar cada um. O objetivo, os objetivos da lição, mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência. Então, vou estar explicando aí, no primeiro ponto, sobre a onisciência de Deus, que Ele conhece e tudo sabe. No segundo objetivo, segundo ponto, vou falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença. Então, a cada ponto nós vamos estar estudando um desses atributos. Então, no primeiro ponto nós vamos ver sobre a onisciência e no segundo objetivo, lá do segundo ponto, lá nós vamos estar falando sobre onipresença. Então vamos aprendendo a cada um, ele está presente. E por último, o terceiro objetivo, nós vamos ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência, Onipotência, onipotente, possui todo o poder. Gostaria que você ficasse comigo até o final da lição. Gostaria que você desse um like aí, fizesse seu comentário. Você vai assistir a lição inteira, com certeza, que Deus te abençoe. Gostaria também que você se inscrevesse no meu canal. Isso é muito importante para mim, que sou professor, voluntário, faço com muito amor. O saber é uma riqueza. Eu sei pouco, mas o pouco que sei, eu gosto de transmitir aos professores e a todos os internautas que me acompanham. O texto áureo ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. É o Salmo 139, versículo 1. A verdade aplicada, verdade que vamos aplicar nesta lição. Conhecer os atributos de Deus aumenta nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. É muito interessante essa verdade aplicada. O texto de referência que nós vamos ler na lição aí com os alunos é o Salmo 139, que vai falando sobre Deus, que o salmista começa dizendo assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Então, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Tanto é que você encontra dizendo: se subir ao céu, tu está ali. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Então nada se oculta dos olhos de Deus. Muito interessante, o texto em que se baseia essa lição. A introdução diz o seguinte: a palavra de Deus não deixa dúvidas concernente à existência de Deus e procura apresentar atributos que são exclusivamente de Deus. Então, meus queridos professores, professoras, nesta lição, como nós estamos estudando sobre esses atributos de Deus, que é onisciência, onipresença e onipotência, então nós estamos falando e estamos apresentando aos nossos alunos atributos que são exclusivos de Deus.
o homem não possui nenhum desses atributos. Esses atributos são atributos exclusivos de Deus. Então, essas revelações fazem com que a nossa fé seja aumentada, né? Também o nosso temor em fazer com que nós interessamos de conhecer a Deus cada vez mais. Mas antes de tudo, vai o meu grande abraço aí para Noemi Biasi. Que Deus abençoe a missionária Noemi Biasi, que ela é superintendente e professora da Escola Dominical em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Ela diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, suas aulas são maravilhosas. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, sua aula é uma bênção. Eu aprendo muito com suas aulas. Obrigado, presbítero Mateus. Anisomar Barroso, presbítero, continua sendo essa voz profética. Continua orando por mim. Antônio Carneiro, é uma pena, esse assunto está se acabando. Muito bom aprender os atributos de Deus, principalmente com o Senhor, presbítero Ademar. Eu agradeço, meu irmão. Ore por mim para que Deus me dê graça, pois tudo vem dele, dependemos dele. O ponto 1 diz assim: o Deus onisciente. Então a expressão onisciência é composta por dois termos: omni, tudo ou toda. Esse saber, conforme a enciclopédia da Bíblia, teologia e filosofia. Então, meus queridos, eu aqui vou trazer um pouquinho melhor para você entender melhor. Definição de onisciência. Então, o que é onisciência? Ter conhecimento ou compreensão infinita. Deus não é limitado. Então, meus queridos, a onisciência trata-se da designação de uma das qualidades da natureza de Deus. Seu conhecimento ilimitado. Deus possui o conhecimento perfeito e absoluto. Então, nesse ponto, nós estamos falando sobre o atributo de Deus, que é a onisciência. O que é onisciência? Ver, conhecer, né? Saber tudo o que está acontecendo. Então, Deus conhece o teu caminhar, o teu levantar. A Bíblia já diz disso. Por isso nós temos que termos nosso comportamento, porque vamos prestar conta diante de Deus. O 1 em 1 diz assim: Deus sabe todas as coisas. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Aqui diz que não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nua e patente perante Deus, porque ele é onisciente. Ele sabe o que pensamos, o que fazemos, como nos comportamos. Então, todas as coisas, como eu disse, estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então, isso nos chama, queridos professores, professoras, internauta, a responsabilidade do nosso caminhar com Deus. O nosso caminhar com Deus tem que estar pautado na obediência às suas palavras. Porque tudo que nós fizermos que agradar a Deus, Deus sabe. Mas tudo aquilo que nós fizermos que é contrário à sua vontade, Deus também sabe. Então, no reino de Deus, quem quiser viver espiritualmente tem que morrer para o erro. Todo o erro, a mentira, a prostituição, enfim, tudo que tira a nossa comunhão com Deus está nu e patente. Deus está vendo. Deus não pode nos abençoar com nós com uma boca suja. Porque nós vemos, meus queridos, que as pessoas hoje, principalmente nesses últimos tempos, estão falando muito palavrões. Você pega a rede social, eu tenho aqui, tem vários grupos. Ah, quanto palavrão, meu Deus do céu. E agora, por exemplo, nosso presidente, né, que eu votei nele, vou continuar votando e apoio o nosso presidente. Mas, meu Deus, graças a Deus, parece que ele diminuiu um pouquinho. Falando uns palavrão aí, ô presidente, o senhor é nosso presidente. O senhor é referência para a nação. E o povo está falando muito palavrão, presidente. Nós
acreditamos no seu trabalho, nós lhe apoiamos, mas se o senhor pudesse falar menos palavrão, o senhor ia nos ajudar, pois nós estamos vendo, não estou dizendo que o senhor é culpado, mas o senhor é uma referência, e nós estamos vendo muitos grupos que nós acessamos aqui, as pessoas agora liberaram mesmo a boca para falar palavrão, e nós somos cristãos. A Bíblia diz que toda palavra ociosa que sair da nossa boca nós vamos pagar. Então nós devemos frear a nossa língua aqui, então nós refreamos a nossa língua, se nós queremos servir ao Senhor. Então, meus queridos, no reino de Deus, todas as coisas, se nós queremos servir a Deus, nós temos que separar do erro. Então aqui eu estou apresentando aí uma pessoa nua, para poder nós entendermos que quem está nua não tem como esconder os defeitos de seu corpo, para quem está contemplando tal nudez. Então, meus queridos, quando esse versículo diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, ou seja, assim como quem está sem roupa não tem como esconder os defeitos do seu corpo para quem está contemplando tal nudez, assim também, por mais que alguém use máscaras para esconder os defeitos, diante de Deus é como se ele estivesse nu, ou seja, sem máscara, deixando claro para Deus quem na realidade ele é. Nós conseguimos ter uma roupagem que não é uma roupagem divina, se esconder atrás das nossas máscaras, mas do homem, de Deus, nós não conseguimos esconder. Por quê? Porque a onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações também. A onisciência de Deus faz com que Ele ouça as nossas orações. Senão, nós não teríamos, por exemplo, nem como orar. Nós vemos que são milhões e milhões de pessoas orando ao mesmo tempo, e Deus tem nos ouvidos. Tem atendida as nossas orações, e por isso nós continuamos orando. Então, na sua onisciência, Ele ouve nossas orações, nossos gemidos, nossas lágrimas, né? Então, meus queridos, mesmo quando nós não conseguimos expressar nenhuma palavra. Então, quando pedimos perdão, se há contrição e quebrantamento de coração, Deus sabe na sua onisciência todas as coisas. 1.2 diz assim: Deus possui todo conhecimento. Então, estamos falando de conhecimento dentro da onisciência de Deus. Então, Deus possui todo o conhecimento que existe. Tudo está dentro da sabedoria de Deus. Então, nada lhe pega de surpresa, como diz o comentador da lição. Ele conhece o antes e o depois. O seu conhecimento não tem limite. Então, nós temos que entender o seguinte, que quando nós chegarmos diante de Deus, por isso que não vai ter desculpa. Porque Deus conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Como vamos apresentar a Ele? Como vamos se esconder da sua presença? Não tem como. Então, meus queridos, se errarmos, corremos ao Senhor, recorremos, pedimos perdão, para que o Senhor possa nos perdoar, nos abençoar, pois, de outra maneira, nós estaremos em vão, tentando enganar a Deus. Então, meus queridos, antes que os montes nascessem, ou que a terra fosse formada, então Deus já conhecia, Deus já sabia tudo. Pois Deus é de eternidade em eternidade. Então, meus queridos, Deus entende todas as coisas, tem toda a sabedoria. Mesmo aquela pessoa que às vezes está olhando perto de você, você não está entendendo porque ela está falando daquela forma. Deus compreende por causa da sua onisciência. Ele conhece cada detalhe da sua criação. Foi Ele que criou. O ponto 3 diz assim: nada passa despercebido aos olhos de Deus. Estamos, queridos professores, professoras, falando da onisciência. Tudo está claro para Deus. Ele entende. Ele entende todas as tuas situações. A Bíblia fala para que nós colocamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que Ele cuida de nós. Então,
todas as tuas preocupações, todos os teus problemas, Deus entende, Deus sabe qual é a maneira de solucionar. Então, você precisa entender que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não pensa que os olhos do Senhor só contemplam os bons. Não, Ele contempla os maus e os bons. Ele sabe aquilo que nós fazemos de bom e também aquilo que nós fazemos de ruim. Então, não há nada desconhecido para Deus. Tudo Ele conhece. O nosso caminhar, o nosso proceder, como estamos vivendo na igreja, como estamos vivendo em casa. Se na igreja nós somos um santarrão, se em casa nós somos um leão. Ele sabe tudo. Então, nada há que também Ele não saiba explicar, como eu estou comentando. Então, Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Não é como nós, oi, me pegou de surpresa. Não, Deus, na sua onisciência, sabe tudo. As pessoas se enganam, mentem, cometem injustiça e fazem maldade e se esquece que existe um Deus que tudo vê e tudo cobrará. Nada passará oculto aos seus olhos. Então, meus queridos, toda maldade, tudo que o homem plantar, ele vai colher. A Bíblia diz isso. Então, na presença de Deus, não vai ter como nós dizer, deixa passar isso. Não. Aquilo que nós fizemos de errado e não nos arrependemos, vai estar sobre o nosso julgamento. Então, vamos entender bem isso. Se você errar, recorra a Deus. O apóstolo disse que Ele é nosso advogado. Filhinhos, não pequei. Mas se vocês pecar, tem um advogado para com o Pai Jesus Cristo. Então recorra a Jesus agora. Porque senão tudo será lançado no dia que você comparecer diante de Deus. Então, meus queridos, vamos caminhando e vamos fazer com que nós saibamos que Deus está vendo tudo. Nada nós escondemos. Quando fazemos o bem, Deus está vendo. Quando fazemos o mal, Deus está vendo. Então, queridos professores e professoras, essa lição é muito importante. Os atributos de Deus. Queria que você desse uma paradinha agora que você terminou o primeiro objetivo e perguntasse para a classe o que é onisciência. O que é onisciência? E que eles explicassem o que é onisciência. Para que você tenha certeza de que aquele aluno, que aquele irmão que veio para a escola, ou aquele mesmo que não seja crente, porque eu sempre na minha escola dominical, sempre procuro levar pessoas também não crentes para participar. E você pergunta para todo mundo, não faça acepção. Crente ou descrente que está na tua escola, todos são ali teus alunos. Então, conclui aí esse primeiro ponto, vendo qual foi o grau de aprendizagem de cada um dos participantes desta escola. Anisomar Barroso, Pai do Senhor, aula proveitosa. Obrigado, Anisomar. Elian Chagas Rego, amém, Deus seja louvado. Antônio Carlos de Freitas Júnior, ele fala amém. Rogério Rodrigues Salles, aqui de Naviraí, ele diz maravilha, meu nobre, Deus abençoe. Aula muito proveitosa, forte abraço, obrigado Rogério. O 2 diz assim, o Deus onipresente. Então, agora entenda, queridos professores e professoras, nós saímos da onisciência, primeiro ponto, e vamos entrando aqui no segundo ponto, falando sobre a onipresença de Deus. 2, o Deus onipresente, aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Então, já de cara, por exemplo, o próprio texto já vai dizendo o que é onipresente. É aquele que está presente em todo o tempo. Deus não está sujeito às limitações do ser humano. Então não confunda. Para Deus não existe limite, para nós existe. Nós somos limitados. Para nós passar daqui para outro cômodo, ou para um outro lugar, nós precisamos ter uma porta, abrir uma porta e passar. Para nós cruzar a rua, nós temos que parar. Deus não. Deus não existe parede, não existe montanha. Se você tivesse a milhares de profundidade na terra, Deus também estaria ali. Então, o ser humano é finito.
e só vai aonde consegue ir fisicamente. É isso que eu estou dizendo. Onde você consegue passar e andar fisicamente, você vai. Mas Deus vai além dos limites dos seres humanos. Ele vai muito além. Ele está em todo lugar. O 2:1 diz assim: Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Então, Deus é espírito. É imaterial e, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem pode ser representado. Eu quero chamar um pouquinho aqui a atenção dos internautas, dos alunos, para que vocês possam entender aqui o meu ponto de vista, a minha colocação. Sempre digo que é coisa minha, isso há uns 20 anos ou mais. Eu discuti numa aula que veio da casa publicadora, tanto é que esse cara me dá uma resposta nunca deram. Porque disseram que Deus não tem corpo, que Deus, certo? Não vou debater isso, só vou dar uma palhinha aqui, tentar explicar da minha forma aqui. Deus é espírito, aqui diz assim, dá para entender isso, né? É imaterial e, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem pode ser representado. Aí eles levam, muitas coisas que tem ali na Bíblia, levam para alegoria. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Eu, por exemplo, creio que Deus é espírito, agora eu acredito em corpos espirituais. Paulo diz que esse corpo nosso que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Quer dizer, é um corpo que não está preparado para encontrar com Deus. E outra, Jesus disse que está sentado à direita de Deus. Então o espírito não senta. Eu quero que vocês entendam isso. O espírito não senta. Então, Paulo diz que assim como há corpo material, há corpo celestial. Então, eu acredito desta forma, certo? E, pois, sim, acredito que Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, tá? Mas eu acredito em corpos espirituais, tá além do meu entendimento, além do nosso entendimento, né? Mas eu quero deixar claro qual que é a minha visão, porque eu não quero entrar em contradição com a Bíblia. Então, Deus só pode ser compreendido espiritualmente. Ok, nós não temos como compreender a Deus se não for espiritualmente. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade. Deus não precisa se dividir nem se multiplicar. Não há como fugir de sua presença. Então eu sempre comparo isso, né, ao poder do Espírito Santo de Deus, que é quem nos representa aqui, que representa Deus aqui na terra. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei, e ele enviou o Espírito Santo que está conosco, né? Então eu até explico para as pessoas, quando as pessoas dizem: olha, Jesus está aqui. Ele está aqui representado pelo Espírito Santo. Ele disse, mesmo porque Jesus disse: eu vou para o Pai, né? Quando você lê ali, você vai ver que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Vamos para o ponto 2 e 2. Ninguém pode se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. Não existe lugar algum onde Deus não vai ou possa entrar para ver o que está acontecendo. Estamos falando agora não de onisciência, de onipresença. Como eu disse, o vento. É o mesmo vento que está aqui, está aí com você aí no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo está o vento lá, é o mesmo vento que você está respirando. Então, para você entender melhor, se o vento, né, existe vento forte, vento calmo, mas nós precisamos entender aí que o vento está em todo lugar. Então, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, como explicar? São atributos que Deus, por exemplo, incomunicável, que nós não temos como muito explicar como Deus está presente todo o tempo, pois Ele é onipresente. Mas nós entendemos que a sua presença está em qualquer lugar. Então, esconder, a Bíblia diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o vejo. Isso é Deus falando. Então, onde você estiver, lá está Deus. Se você estiver fazendo certo, Deus está vendo. Se estiver fazendo errado, Deus está vendo também. O 2.3 diz assim: Deus está presente em todos os lugares. Não adianta mudar de cidade, de estado,
ou de país para fugir de Deus. Então, meus queridos, acontece muito isso no meio dos cristãos. Às vezes as pessoas não estão se adaptando ali com alguns irmãos, está tendo problema com o pastor, e aí muda de igreja, ou muda de cidade, ou muda de estado. Eu quero dizer, se você não está bem na sua igreja e quer mudar de igreja, primeiro reconcilie. Ok? Porque Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, e talvez aquilo que você está achando que você tem razão, você não tenha razão. Você tem que se preocupar com isso. Nem sempre nós estamos certos, pois por isso nós precisamos de conselho. E quando alguém dá um conselho para nós, nós vemos que nós erramos, falhamos em tal ponto. Então, se você vai mudar de igreja, não estou dizendo que você não deva mudar. Primeiro se conserte e depois se apresente lá na outra igreja. Você vai mudar de cidade e vai deixar aqui um problema? Não. Resolva o seu problema e daí você mude de cidade. Para que você possa usufruir da bênção de Deus. Pois não podemos esconder, né, de Deus as nossas mazelas. Dos homens nós podemos, mas de Deus nós não podemos. Então, nós precisamos se acertar. Pensa nisso, meus queridos, nós somos cidadãos do céu. Todas as coisas, nós falamos da onisciência, estamos falando da onipresença de Deus. Deus estava presente ali no ato. Se você tem razão ou não, Deus sabe. Mas você, mesmo que você tenha razão, mas você está magoado, você vai mudar de igreja porque você magoou, você está magoado. Então, irmão Ademar, eu não devo mudar de igreja? Ô meu irmão, com tanta igreja abençoada, você tem que ficar na igreja que realmente você se sinta bem, adorando a Deus ali, onde você sinta comunhão com os irmãos. Mas se você está saindo, porque você não está tendo comunhão ali, primeiro ajeita essa comunhão. Porque, meus queridos, para entrar no céu, além de ter aceitar Jesus, nós precisamos ter comunhão com o irmão. Porque se não tiver comunhão com o irmão, Deus não quer nem oferta a nós. Ok? Não adianta vender tua fazenda e dar de oferta que você vai para o inferno, a mesma coisa. É preciso ter comunhão com os outros. Então, nós devemos procurar não nos enganar a nós mesmos. E porque Deus não deixa nós escarnecer, né? Tudo que nós fizer, tudo que nós semear, é o que nós vamos colher. Então você, às vezes chega numa igreja, você está falando mal lá da outra igreja. Ah, eu vim de lá porque a igreja é não sei o quê, a igreja lá é muito ruim, isso e aquilo. Quantos anos você está lá, meu irmão? Ah, irmão, fiquei 20 anos lá. Meu Deus, eu não sei como tolerar um homem desse 20 anos numa igreja daquela lá, pois, se ele só sabe falar mal, então, por que ele não saiu antes? Né? É como um patrão que tem um funcionário há 20 anos e fala mal do funcionário. Ou funcionário que tem o mesmo patrão há 20 anos e fala mal do patrão. Então, quem fala mal com tanto esse tempo de experiência é porque realmente está errado. Tá? Não vou falar outra palavra aqui não, mas está errado. O 3 diz assim: Deus onipotente. Então, você pode dar uma paradinha e perguntar para os seus alunos, queridos professores, professoras, perguntar para os seus alunos, igual eu pergunto para você, internauta. Internauta, você entendeu o que é onisciência? Falei sobre a onisciência de Deus, você entendeu o que é onisciência? Agora nós, no segundo ponto, nós falamos sobre onipresença. Você entendeu o que é onipresença? Que é Deus presente em todo lugar? Então, vai aí trabalhando com a sua sala. 3. O Deus onipotente. Aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena. Estamos falando de poder. Quando nós falamos Deus onipotente, nós estamos falando do Deus poderoso. Então entenda isso. Quando falamos Deus onisciente, o Deus que vê tudo, o Deus que nada se encobre. Ok? Quando falamos Deus onipresente, o Deus que a sua presença está em todo lugar. Você não vê as pessoas dizendo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Daqui a pouco a pessoa começa a chorar, começa a se alegrar. Por quê? Porque nós estamos falando dos atributos de Deus. Falamos de onisciência, que você já sabe o que é onisciência. Onipresença. Deus está presente em todo lugar. E agora, onipotente. Ele é poderoso para atender nossas orações e para cuidar de nós. Então,
nós agora no terceiro ponto vamos falar do grande poder de Deus. Então, muitas vezes as pessoas olham e dizem, não, é impossível, isso não dá. Olha, o que é impossível para nós é possível para Deus. Então, para Deus não existe impossível. Porque Ele é onipotente. Entenda isso. Por que não há coisas impossíveis para Deus? Porque Ele é onipotente. Quer dizer, Ele é o Todo-Poderoso. Então, para nós, a tarefa que nós não conseguimos realizar, nós procuramos de que maneira começar, que maneira nós vamos fazer. Não conseguimos achar caminho. Mas nenhuma tarefa é difícil para Deus. Então, difícil, impossível, não dá, que é nosso palavreado. Não consigo, não diga eu não posso. São palavras e expressões nossa, que não fazem parte do dicionário de Deus, mas sim do nosso. O 3:1 diz assim: Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem todo o poder, tudo está na palma das mãos. Não há nada que Ele não possa fazer. Seu poder é total e não existe poder algum que possa se comparar com Ele. Então nós já vimos, nada se compara a Deus. Então, Deus ele tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua vontade. Então, se de repente Ele desejar, não é que esse é o papel de Deus, mas Ele tem o poder para tirar a vida e dar a vida. Ele tem poder para ressuscitar morto, como Ele fez, né? Com o filho da viúva, com Lázaro e outros exemplos. E Ele faz abrir um mar, como Ele fez na passagem do Mar Vermelho. Ele tem poder para fazer com que o fogo não queima, como aconteceu com aqueles meninos ali na Babilônia. 3.2. Para Deus não há impossível, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então, nós temos que entender. Nós podemos não conseguir receber uma bênção, porque de repente não vai ser bênção para nós. Deus entende, Deus não vai nos dar aquilo que não é bênção. Nós pensamos que é bênção, mas Deus vê e conhece e sabe que aquilo vai nos prejudicar. Então, por isso que Deus não fez, mas continue pedindo, pois aquilo que agrada a Deus vai ser aceito por Deus, porque não há impossível para Ele. Então, Deus não tem restrição no que Ele precisa fazer. Nós temos, isso aqui eu não posso, isso aqui é contra a lei, isso aqui é isso. Não, Deus é soberano. Então, não há coisas difíceis para Deus, há para nós. 3:3. Privilégio de poder é estar à sombra do Onipotente. É nos dada a bênção de estar à sombra do Onipotente, desde que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Eu falei na lição passada sobre isso, sobre habitar aí à sombra de Deus. Quando as pessoas às vezes fazem uma coisa, porque tem aquele crente feiticeiro, que às vezes alguém fez mal para ele, e quando o crente está lá fora e está tendo problema, está se distanciando, e está vindo pancada, a vida dele está tumultuada, diz, olha aí, começa a bandar, olha aí, tá vendo? Levantou contra mim, Deus está cobrando. Não é nada disso não, irmãos. Deus não age assim não, é você que é feiticeiro mesmo. É você que é feiticeiro e você não sabe perdoar, e aí você aponta para ele, então eu estou gostando, tá vendo? Vai brincar com Deus. Não é nada disso. Eu já expliquei na lição passada. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Então, aqui você descansa. Você está embaixo. Você está obedecendo a Deus. Você está servindo a Deus. Você está adorando a Deus. Você está embaixo da sombra do Onipotente. Agora você vai fracassando e você sai. Ah, meu filho. Agora você está sujeito a toda espécie de maldade, porque você saiu da sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que o inimigo anda em derredor, procurando alguém para tragar. E você saiu fora. Agora você aqui, você vai ter problema. Volte para cá. Mesmo que o irmão está apontando que você tá aí, está pagando, você voltou para cá, para a sombra do Onipotente. O irmão disse, oxe, eu pensei que Deus estava castigando ele e agora ele já está bem de novo. Porque Deus é misericordioso, meus queridos. A língua do feiticeiro
não vai te atingir. O que te atinge é sair da sombra. Quando você sai da sombra, você está rodando aqui, às vezes até vai, vem aqui, volta. E aí você está correndo risco. Por quê? Porque você saiu de debaixo da sombra do Onipotente, que é o lugar certo para o crente descansar. Então, meus queridos, esse salmo, o que ele faz? Ele expressa segurança. Mas a pessoa você não entende. Para tu ter segurança, tu não pode sair debaixo do poder do Onipotente e debaixo da sombra do Altíssimo. Se eu dissesse assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente traz esse versículo de referência para nós, porque com certeza o esconderijo do Altíssimo está lá no céu. Mas Jesus Cristo veio e Jesus Cristo agora é o esconderijo, ele está entre nós. Então, meus queridos, bem-aventurado é aqueles que refugiam em Deus, está debaixo da proteção de Deus, em tempos de perigo espiritual e físico, é ter conforto, é enfrentar o problema e estar livre do inimigo. Você acha que o inimigo é capaz de entrar? Se você está debaixo da sombra do Onipotente, o inimigo vem aqui, opa, aqui não dá para entrar não. Aqui tem fogo. Então, meus queridos professores, alunos, que bom se nós entender. Paulo escreve aos Efésios, ele faz essa maravilha de declaração, né? Falando sobre os que habitam a sombra do Onipotente. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Isso. Se você está se queixando da vida, você saiu da sombra do Onipotente. Meus queridos. Fica aí na sombra. Conclusão. O intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos, onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Meus queridos, mesmo Deus tendo todos esses atributos, ele decidiu se revelar ao ser humano como ele se relaciona. Então Deus revelou a nós e se relaciona conosco. Quero convidar vocês para a próxima lição, que é a última lição desse trimestre dos atributos de Deus. O Deus uno e trino é muito importante. Espero você e até lá, na paz do Senhor. Amém.